Amém? Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus. Nós estamos estudando a palavra de Deus, a grandeza de Cristo, que Cristo, Jesus, Ele é grande, Ele é maravilhoso, e a Bíblia fala um pouco do Senhor Jesus. Em cada livro da Bíblia, retrata, fala algumas coisas do Senhor. A gente sempre fala, né? No livro de Gênesis, Ele é a semente da mulher. No livro de Êxodo, o cordeiro, né? No livro de Números, a rocha, a serpente que foi amaldiçoada lá, que Jesus levou as nossas maldições. No livro de Deuteronômio, o profeta que havia de vir. Jesus é o cumprimento da lei, né? No livro de Deuteronômio, né, no caso. O livro de Josué é o capitão dos exércitos. O nosso general é Cristo, glória a Deus. O livro de Juízes é o nosso libertador. O livro de Ruth é o nosso parente. 1 Samuel, 2 Samuel, nosso sacerdote, nosso sumo sacerdote. 1 e 2 Reis, ele é rei. E aí vai afora. Então, cada livro da Bíblia fala alguma coisa do Senhor. Mostra alguma característica, algum aspecto dele. Mas mais do que isso, os livros da Bíblia, a Bíblia Sagrada, ela tem um começo, um meio e um fim. Ali é uma história de amor do nosso Deus para conosco, mostrando que a gente estava perdido, mas que Ele veio e nos achou, glória a Deus. Mostrando ali um caminho legal que o Senhor traçou para poder vir à terra e salvar a humanidade perdida. Mostra o amor de Deus. O Senhor deixou registrado para que nós possamos ler a palavra. Possamos assim, então, estar, conforme diz Romanos, capítulo 15, que tudo que foi escrito para nosso consolo e para que haja esperança em nós. Para que por meio das Escrituras tenhamos esperança. É interessante esse texto aqui. Vou ler outro texto, mas olha aí, Romanos capítulo 15. O apóstolo Paulo escreve. Ele fala também da importância das Escrituras. Podemos começar por esse texto, não tem problema. E a gente depois já vai. Vamos ler Romanos 15 e a gente vai falar um pouco de Mateus hoje. Mas depois a gente lê Mateus. Mas Romanos 15, que cabe aqui no que eu estou falando para a igreja. Romanos capítulo 15. Romanos 15, olha que interessante, verso 1 até o verso 4, verso 5. Romanos 15. Mas nós que somos fortes, se é que nós somos fortes, né? Devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação, pois também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito sobre mim, quer dizer, sobre Jesus, caíram os insultos dos que te insultavam. Pois tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Olha o verso 4, ó. Pois tudo o que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Amém? Aleluia! Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus possa falar profundamente nos nossos corações, nessa noite. Saiamos daqui cheios de perseverança, de tranquilidade, de fé, de confiança no Senhor, curados emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, crendo mais e temendo o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Então, tudo que foi escrito, né, você vê, graças a Deus, foi registrado as Escrituras Sagradas, está escrito. Amém? Aleluia! Olha que coisa interessante, o poder daquilo que está escrito, principalmente da palavra de Deus. Palavra de Deus escrita, mas não só em tinta, em papel, mas escrita no nosso coração, cravada no nosso coração. O Senhor disse para Jeremias, para Ezequiel, lá debaixo da antiga aliança, o povo quebrou a aliança, o Senhor falou, vou fazer com a casa de Israel, com a casa de Judá, uma nova aliança. Eu vou escrever a minha palavra, vou cravar ela nos corações.
de maneira tal que ninguém vai dizer assim: venha conhecer o Senhor, pois todos me conhecerão. Aleluia, glória a Deus. Então o Senhor, pelo Espírito, quando a gente nasce de novo, nós nascemos de novo porque a palavra foi cravada no nosso coração. A palavra da fé. Amém? Essa é a palavra da fé. Se com a tua boca confessarmos a Cristo como Senhor, e em seu coração acreditar que Ele ressuscitou, você está salvo. Pois com a boca se faz confissão para a salvação, mas com o coração se crê para a justiça. Para ser realmente justificado, tem que ser com o coração. Não pode ser justificado apenas mediante uma confissão labial, porque isso é muito fácil. Mas a confissão que é do coração, ela realmente traz a justificação. Porque a confissão que é feita do coração, ela garante a vitória, ela passa pelas provações, aprovado em nome do Senhor. Outro texto que eu queria ler para os irmãos aqui é Lucas capítulo 18, quando Lucas faz referência no verso 9, a um cobrador de impostos. Porque nós vamos falar um pouquinho de Mateus hoje, e Mateus era cobrador de impostos. E Lucas, no capítulo 18, além de outros textos, mas Lucas no capítulo 18, no verso 9. Lucas 18, verso 9, está escrito: Jesus disse essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. O perigo de desprezar os outros. O que Jesus disse? 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu em pé orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo o que possuo. O cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este foi justificado para sua casa, e não aquele. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Amém? Glória a Deus. O Senhor contando a passagem do cobrador de impostos, que era uma classe desprezadíssima na época de Jesus. Porque o cobrador de impostos, ele trabalhava a favor dos romanos. Era judeu que trabalhava a favor dos romanos. Os romanos estavam, vamos dizer assim, oprimindo, entre aspas, o povo de Deus ali, o povo judeu, na época. E eles precisavam de pessoas para trabalhar para eles. Então, publicanos. O que era um publicano? Publicano era uma pessoa pública, que trabalhava publicamente para os romanos na época. Então, os publicanos, os cobradores de impostos, eram super desprezados pelos judeus, pelos fariseus principalmente. Por quê? Porque eles eram tidos como traidores. Como que pode você, sendo judeu, cobrar impostos nossos para os romanos? Então os judeus ficavam loucos da vida com esses que eram judeus, publicanos e cobrador de impostos. E Jesus conta essa passagem aqui do fariseu. Conta essa passagem aqui do fariseu, que era um judeu, que achava que tudo estava bem com ele, por ele não ser um publicano, por ele não ser um cobrador de impostos, por ele não estar traindo o seu povo. Então, quando ele olhava assim para um publicano, com um cobrador de impostos, ele já, esse cara aí, tipo assim, esse cara é terrível. Ele julgava o cara já. Mas Jesus está dizendo: olha, 2 homens subiram ao templo. Um era um judeu, fariseu, religioso, que todo mundo olhava e falava: esse cara, esse aí é crente.
Esse é crente. Jesus falou, os dois foram para o templo. E entrou o publicano, cobrador de impostos, que todo mundo fala, esse cara é traidor, esse cara não presta. E Jesus fala, um orou desse jeito e o outro orou do outro jeito. Jesus está dizendo assim, o coração. Às vezes não sabe o que está acontecendo dentro dos corações. Pessoas estão fazendo coisas por imposição, ou às vezes obrigadas, ou às vezes estão querendo sair da situação em que elas se encontram. E não tem como sair. E Deus conhece o coração. Às vezes a pessoa está ali, um cobrador de impostos, ele está ali, foi colocado ali por N motivos, mas ele está ali quebrado, arrebentado, moído. Mas as pessoas estão apontando o dedo para ele. Mas Jesus está falando, você... É como se Jesus falasse o que ele disse para o profeta Samuel, lá atrás, quando foi ungir Davi como rei, quando foi na casa de Jessé ungir um rei, e o Jessé trouxe os seus filhos e não trouxe Davi, que estava no campo cuidando das ovelhas. Pensa bem, o que Samuel veio fazer aqui? O que o profeta veio fazer? A mulher de Jessé deve ter perguntado, não, ele veio na minha casa para consagrar um dos meus filhos para rei. Então reuniram-se os filhos, tomaram um banho, vestiram, prepararam a mesa. E na cabeça do pai está tudo certo. Mas e quanto a Davi? Ah, Davi, deixa para lá. O julgamento parcial, né? Aparência. Complicado isso. A gente faz também. Né? Deus que tem misericórdia de nós. Não, deixa Davi para lá. Não, Davi, esquece. Colocou ali os 7 filhos ali. Aí vai passar o primeiro filho. E a Bíblia fala. Irmão, o profeta Samuel, irmão. Você conhece a história do profeta Samuel. Tudo que Samuel falava acontecia. Era um homem de Deus. Por isso que nós aqui na igreja, como mulheres de Deus, homens de Deus, mesmo algum pensamento que passa, principalmente no que tange a julgamento dos outros, devemos tomar cuidado. Porque ninguém conhece ninguém. Você não sabe por que pessoas estão agindo desse jeito ou agindo de outra forma. Cuidado, apontar o dedo, falar com alguém, coisa que passou na sua cabeça, porque às vezes não é de Deus. Não é de Deus. Mas eu sou de Deus, então. Samuel também era um homem de Deus. E a Bíblia fala, quando apareceu ali o primeiro filho, ele pensou, o próprio homem de Deus pensou, está perante mim o consagrado, o ungido. Pois é, o homem de Deus, Samuel, aquele pensamento estava errado. Por isso que não venha com essa não, porque eu estou em oração, porque eu estou em jejum e tal. Você acha que tudo que você pensa, tudo que você é de Deus. Cuidado. Principalmente no que diz respeito a julgar outras pessoas, a apontar o dedo para os outros. Aí é mais complicado ainda, porque ninguém conhece o coração de ninguém. Aí é mais complicado ainda, porque ninguém conhece o coração de ninguém. A pessoa ali está ali, ó, quieta ali, você não sabe. Oh, Deus mandou dizer para você que você, olha o que você está, olha aí, olha o que você está falando. Olha o que você está falando. Olha o que você está falando, hein? Deus mandou mesmo? Ou é você que está achando? Foi Deus mesmo? Ou é você que está achando? Porque você viu um negócio ali, aconteceu, você acha que é assim, aí você falou e disse que foi Deus. Será que foi Deus mesmo? Será que foi Deus mesmo? Então olha bem aqui. Vamos lá. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque você vai entender o chamado de Mateus. Irmão, Mateus não podia ser chamado. Mateus não podia ser chamado para participar do grupo dos 12. Como que Mateus vai participar do grupo dos 12, irmãos? Para um pouco e pensa. Como que Jesus chamou Mateus? Como o Novo Testamento está organizado? O Novo Testamento é formado por um total de 27 livros que foram organizados em 4 categorias. Evangelhos, livro histórico, epístolas e o livro profético. Então nós temos aí, né? Mateus, Marcos, vamos só o Novo Testamento, vamos ver como é que está aí. Mateus, Marcos, Lucas, João.
Vamos lá, irmão? Maria da Fé dá show, hein? Vamos começar de novo, Parou. Irmão, Maria da Fé, olha, eu vou quinta-feira, Maria da Fé. Maria da Fé, o som vai lá fora. A igreja quase que inteira fala de Gênesis a Apocalipse. Estou falando sério, irmão, não estou brincando, não. A igreja de Gênesis, Apocalipse, Maria da Fé, nem microfone, eu fico assim, ó. E faz um barulhão. Lá fora todo mundo escuta. Do Gênesis ao Apocalipse. Os irmãozinhos tudo novinho lá. Maior parte tudo novo convertido. Então não me venha com essa não, porque tinha gente que não sabia nada, que com 6 meses aprendeu. Aprende. Não estou falando para ofender você não, estou dizendo assim, se você quiser aprende, a mente da gente ela é boa. Vamos lá. Mateus, Marcos, Lucas, João. Não, muito bom. Se você não... eu vou chegar em casa, vou colocar, passar a noite inteira agora. Né? Essa vergonha eu não passo mais. Então tá aí, ó, o Novo Testamento, como que ele é disposto? Colocado assim, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, os 4 evangelhos. O livro que conta a história, irmão. Atos é... No livro de Atos, a gente entende quase que todas as cartas paulinas, quase que todas, por onde Paulo passou e abriu o caminho para que as igrejas fossem estabelecidas. E o livro profético, né? Além também das cartas paulinas, tem as cartas gerais. Né? No caso que eu coloquei epístolas, tem as cartas gerais também, cartas que não foram escritas por Paulo. Por exemplo, tem Tiago, tem Judas, 1 João, 2 João, 3 João, não foi escrita por Paulo. Né? Pedro, são cartas gerais. Hebreus, cartas gerais. Tá? Então é importante a gente saber. Nós temos os evangelhos, o livro histórico e as cartas. As cartas se dividem em cartas paulinas e cartas gerais. As cartas paulinas, está tranquilo. As cartas gerais, é o que eu falei. Cartas gerais, Tiago, Judas, 1º, 2º, 3 João, 1º, 2º Pedro. Né? Hebreus, que não é... Alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que não, mas também está ali como autor, como cartas gerais. Agora, Judas também não é o Judas Iscariotes, não, pelo amor de Deus, irmão. Alguém chegar e dizer, mas Judas escreveu uma carta. Você fala, mas não é o Judas Iscariotes, não. Por favor. É o meio-irmão de Jesus. Tá bom? Os evangelhos. Os evangelhos são um gênero de literatura do cristianismo primitivo que conta a vida de Jesus a fim de preservar seus ensinamentos ou revelar aspectos da natureza de Deus. O desenvolvimento do cânon do Novo Testamento deixou 4 evangelhos canônicos, que são aceitos como únicos evangelhos autênticos para a maioria dos cristãos. O cânon em Jâmina, quer dizer, uma reunião, uma assembleia, um concílio de homens, sacerdotes judeus, foi feito entre os anos 90 aos 100, definiu os 39 livros do Antigo Testamento, e nós, como evangélicos, seguimos o cânon de Jâmina dos hebreus. Nós não seguimos o concílio de Trento, que é o cânon da Igreja Católica. Tá? A Igreja Católica, em 1546, oficializou mais 7 livros, então ela tem 73 livros. Então, o cânon da Igreja Católica foi oficializado no Concílio de Trento, a partir de 1546. E nós seguimos o cânon dos hebreus. Os hebreus, para eles, é os 39 livros do Antigo Testamento, para nós também.
E o cânon em Cartago, no século IV, definiu os 27 livros do Novo Testamento, incluídos os 4 evangelhos. Então, no século IV, anos 370, 380, 390, algumas reuniões de homens ali separados da igreja para definir os livros do Novo, que iam compor o Novo Testamento, e ficou definido os 27 livros. Então, a Igreja Católica dela é 27 livros, e o nosso também é 27 livros no Novo Testamento. O Antigo Testamento é que dá a diferença. E também na Igreja Católica tem alguns acréscimos nos livros de Daniel, no livro de Esther. Tem acréscimos. Então, nós temos na nossa Bíblia 66 livros. Tá? Nós seguimos o cânon dos hebreus, dos judeus. Nós não seguimos o concílio da Igreja Católica. Os evangelhos não são meros relatos, mas é um convite à adesão ao cristianismo. A sua primeira intenção não é biográfica. Apresenta os 4 Cristo como Messias, Filho de Deus e Salvador da humanidade. Contém coleções de discurso, de parábolas, testemunhos e relatos, como da paixão de Cristo e da ressurreição. A palavra evangelho vem de 2 palavras gregas, eu e egilon, que significa boas novas. Evangelho significa boas novas. Evangelho significa boa notícia. Alguém salvou nós, Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. É a boa notícia, é o evangelho. A palavra evangelho nunca é usada no Novo Testamento para referir-se a um livro específico. Ela sempre significa boas novas. Evangelho significa boas novas. O primeiro evangelho a ser escrito, a maior parte dos teólogos dizem que foi Marcos, é o de Marcos. Isso tem uma razão, porque Mateus está ali em primeiro lugar. A gente vai falando hoje ou na outra sessão, a gente fala. Mateus e Lucas se baseiam no livro de Marcos e acrescentam informações. Mateus tem aproximadamente 42% e Lucas 59% a mais do que Marcos. Marcos é bem resumido. Cada evangelista escreveu o mesmo fato, porém cada um de sua visão, de sua ótica. O evangelho de João já tem uma outra visão. Ele mostra a parte divina de Jesus. Então, é tipo assim, irmãos, os evangelhos, vamos dizer assim, quando... E é até correto isso. Você imagina bem, eu já falei isso para os irmãos, imagina bem, se eu desse uma folha de papel para vocês, e falasse para vocês assim, escrevam agora nessa página, o que vocês estão vendo, estão presenciando. Presta bem, eu dou uma folha de papel para vocês, uma caneta e escrevam. Vocês têm 5 minutos para escrever agora, cada um do seu jeito, o que vocês estão presenciando agora. Aí vocês iam escrever. E se eu pegasse todos os relatos, todos os escritos, não ia ter nenhum idêntico ao outro. Mas, porém, a essência ia estar batendo um com o outro. Você ia colocar, por exemplo, assim, vou dar um exemplo, Você ia colocar assim, eu estou na igreja, num culto de quarta-feira, o pastor está lá na frente, os irmãos estão aqui, estamos aprendendo a palavra. Outro ia colocar, eu estou junto aqui com o irmão do meu lado, e o pastor está pregando. Outro ia falar, o pastor está dando uma palavra. Então, cada um, dentro da sua visão, ia escrever. Então, não está errado, é dentro da sua visão. Então, Mateus, Marcos e Lucas escreve baseado no que eles estão vendo. Isso é que é o legal da coisa. Porque se fosse todo mundo igualzinho, então nós combinamos. E aí é perigoso. Aí fica perigoso. Está tudo idêntico, é porque eles combinaram. Esse combinaram aí é complicado. Esse combinaram aí tem alguém que está bancando, alguém que está comandando, alguém que quer dirigir a situação, quer levar o grupo para um determinado lugar. Alguém está no comando. Não, meu irmão, aqui é o Espírito Santo que está no comando, porém, ele respeita a individualidade e as diferenças de cada um. Você, por exemplo, olha aqui, você está indo ali
na Rua Nova. Vamos falar ali perto do Ganha-Pouco, então. Perto do Ganha-Pouco. Imagina bem, você está parado ali, ó. Você está parado ali, perto do Ganha-Pouco. Ó, você está parado perto do Ganha-Pouco. Aí, a outra irmã está lá na esquina, chegando na esquina. A outra está passando de carro. Aí os irmãos estão passando na rua ali. Os irmãos passando na rua. E de repente alguém de bicicleta, que vira a bicicleta, cai, bate a cabeça. Aí se você chegar, a polícia chegar assim, eu preciso de duas testemunhas, perguntar para você, o que você viu? Ah, o rapaz aí perdeu o controle e bateu a cabeça aí. Aí pergunto para o outro, o que foi? Ah, não sei, o rapaz estava dirigindo aí, a hora que eu vi já estava caído. Aí o outro, o que foi? Eu não sei, ele estava indo aí, acho que travou a bicicleta dele e caiu. Cada um vai contar do seu jeito, irmão. Cada um vai contar do seu jeito. Você está vendo? Algumas coisas estão diferentes, mas todos vão dizer, ele caiu da bicicleta. Não tem como falar que ele não caiu. Amém? Então os evangelhos, eles mostram cada um do seu jeito, os acontecimentos. Sendo assim, existe na realidade somente um evangelho e 4 apresentações do mesmo fato. Os 4 evangelhos apresentam 4 retratos de um Cristo só. E o valor deles se encontra na harmonia dos relatos que os 4 dão. Há uma harmonia nos relatos. Há somente um evangelho apresentado de 4 maneiras diferentes. 4 pessoas mostrando 4 faces de Jesus, características diferentes. 4 maneiras de apresentar, 4 retratos de Cristo, 4 ofícios de Cristo, 4 classes sociais apresentadas, judeus, romanos, gregos e a igreja. Uma analogia com os seres viventes em Ezequiel 1 e Apocalipse 4? Será que é uma analogia? Porque se você olhar os evangelhos e olhar o ser vivente que tem lá em Ezequiel 1 e o ser vivente que tem lá no Apocalipse, vamos lá no Apocalipse, para você ver o ser vivente que tem no Apocalipse. No Apocalipse, quando no capítulo 5 do Apocalipse, no Apocalipse capítulo 4, no Apocalipse 4, quando João tem uma visão das coisas celestiais, uma das coisas que ele, Apocalipse 4, verso 1, depois dessas coisas, olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu ouvi como de som de trombeta falando comigo disse: sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Imediatamente foi arrebatado em espírito, e um trono estava posto no céu, e alguém assentado sobre o trono. Amém, aleluia. E que visão, irmão, que maravilha. Foi arrebatado alguém assentado no trono. E o que estava assentado tinha a aparência semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono havia um arco-íris de aspecto semelhante a esmeralda. Ao redor do trono também havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são 7 Espíritos de Deus. Também havia diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e ao redor do trono, um ao centro de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um touro, o terceiro tinha o rosto como de homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor
e por dentro estavam cheios de olhos. Não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando os seres viventes davam glória, honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive para todo sempre. Eles lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, pois tu criaste todas as coisas e por tua vontade existem e foram criadas. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, a teologia também faz uma analogia entre no Apocalipse capítulo 4 e o verso 7, o ser vivente, os seres viventes, os rostos do ser vivente, dos seres viventes que estavam diante do trono. Um era semelhante a um leão, outro semelhante a um touro, outro semelhante a homem e outro semelhante a uma águia. Então, é feita uma analogia dos 4 evangelhos, porque quer queira ou não, os 4 evangelhos, eles mostram características que apontam para, que cabe bem aqui a relação com os rostos dos seres viventes, né? Você olha, por exemplo, o Mateus, o livro de Mateus, ele escreve, num primeiro momento, Mateus escreve para os judeus. É claro que é para todo mundo, mas ele escreve num primeiro momento para os judeus, para demonstrar que Jesus é rei. E é representado pelo leão, que era ali tido como o rei dos animais. Então, Jesus é rei na face de leão. Marcos, por exemplo, ele escreve num primeiro momento para os romanos. Isso tudo, o próprio evangelho mostra isso. Porque o evangelho de Marcos, ele mostra ação, atitude. Ele não é muito cheio de rodeio, não. Ele mostra assim, o que Jesus fez. Ele é resumido. Porque o romano, os romanos não gostam de muita história, não. Fala logo, o que é o negócio? Jesus foi batizado. Então tá bom. Ele entrou na casa do fulano e curou, pronto. Não precisa ficar contando em Jesus. Ao entrar nas águas, disse para João Batista. João Batista olhou. Romano, não, fala logo o que você quer falar. Quem foi batizado? Então tá bom. Romano é a ação, a atitude. Ele quer atitude. O que aconteceu? Não aconteceu nada, então não quero nem saber. Você viu aquela história? Né? Vai contar o negócio, faz aquele rodeio, você fala: irmão, fala logo o que você quer, irmão. Pelo amor de Deus. Vai não ser. Então, estou contando tudo isso, pastor, para o senhor entender. Está certo, mas faz 1 hora que está contando e não contou o que você quer falar ainda, pelo amor de Deus. Então, agora que eu vou falar. Meu Deus. O livro de Mateus, por que ele está ali na nossa Bíblia no primeiro momento? Porque ele faz a transição do Antigo Testamento para o Novo. Por que ele faz? Porque ele é escrito para os judeus. Olha, se Jesus está ali naquele momento, naquela sociedade, ele é um judeu, o povo dele é os judeus, ele se converte, alguns se convertem, então nada melhor do que alguém explicar para o judeu quem é esse Jesus. E o judeu só acredita se esse Jesus, que esse Jesus é o Messias, num primeiro momento. Peraí, ele morreu na cruz, mas peraí, o Jesus que nós acreditamos que deveria vir, o Messias que nós acreditamos que deveria vir como um Davi, como um rei, como um Josué, como um Salomão, um homem guerreiro, para livrar nós dos romanos. Agora Jesus morreu na cruz, tadinho, coitado. Então Mateus vai mostrar que Jesus, apesar da morte dele, Jesus é rei. Mas ele morreu. Mas eu vou provar. Mateus vai provar para os judeus que Jesus é rei. Por isso que Mateus vai começar com a genealogia.
Não me fale nada. Não, você não vai mostrar para mim se Jesus é rei. Ele é filho de quem? Aí Mateus começa, ele é filho do fulano, que é filho do cicrano, que é filho do Beltrano, que é filho não sei de quem, que é filho de Natã, que é filho de Davi. Aí, é descendente de rei. Pô, vamos prestar atenção no que você vai escrever agora. Pode continuar falando. Então só vão dar atenção para Mateus no que ele vai escrever a respeito de Jesus, se primeiro mostrar de quem ele é filho. Porque para ser rei tem que ser descendente de rei. É por isso que Mateus vai começar com a genealogia. Que a gente vai ler e acha chato. Mas o judeu vai ler, fala assim, não, legal. Opa, me interessa ver o capítulo 2, capítulo 3, ver quem que é essa pessoa que demonstrou que está provado que ele é rei, ele é filho de rei. Deixa eu ver agora o resto do livro. Me interessa. Porque se não mostrar quem ele é, não quero saber. Não vem falar que ele é rei, você não me provou. Se você ler o livro de Êxodo, de Neemias, quando eles voltaram, quando o povo voltou para Jerusalém depois do exílio, presta atenção. Quando o povo voltou de Babilônia para Jerusalém depois dos 70 anos, que construíram o templo, reconstruíram o templo, e foram estabelecer os sacerdotes. Escuta o que eu vou te falar aqui, os sacerdotes tiveram que provar que eram descendentes de Arão. E foram mostrar a genealogia. E tem um texto que está escrito assim, que 2 ou 3 deles não conseguiram provar e foram tidos como imundos e afastados do sacerdócio. Então era necessário provar, você é filho de quem? Antes de assumir o sacerdócio. Sou filho de fulano, que era filho de cicrano, que era filho de Beltrano, que era filho de Tatá, que era filho de Arão, irmão de Moisés. Esse vai assumir o sacerdócio com a gente aí. Então por isso que a genealogia nos livros da Bíblia é muito importante para o judeu. Você vai lá em Crônica, primeira Crônica, está a genealogia. Você vai lá em Gênesis 5, a genealogia de Adão. Você vai lá no livro de Gênesis, lá, a genealogia lá de Jacó, de Ismael, porque senão o judeu, para ele, não interessa. Como é que você fala que o cara mas ele é filho de quem? É filho da Maria. Larga para lá. Então Mateus vai mostrar que Jesus é rei na face de leão. Marcos vai mostrar que Jesus é servo. Porque para os romanos não interessa muita coisa. O romano quer ver atitude, quer ver fazer ação. Então vai mostrar que Jesus faz. Amém? Aleluia? Mateus mostra que ele é rei, que interessa para os judeus. Para os romanos interessa se ele faz. Por isso que Marcos mostra que Jesus é servo. Ele faz. Lucas escreve para os gregos. E grego dá muita importância para a humanidade, para o homem. Exalta o homem. Por isso que tem a mitologia grega. Na mitologia grega, os deuses se viraram gente, viraram homem. Então a mitologia grega é cheia disso. Deuses que se misturaram com homens. E viraram deuses, homens deuses. Pode estudar a mitologia grega para você ver. É um homem-deus. Olha, é um homem-deus. Olha o que Lucas vai escrever para os gregos. Que Jesus é homem. Tá, e daí? Aí ele vai mostrar também no capítulo 3 a genealogia de Jesus. Que Jesus é filho de fulano, que é filho de cicrano, que é filho de Beltrano. E os gregos estão só olhando, e daí, e daí? Mas quando ele chega lá, que era filho de Adão, filho de Deus. Jesus é filho de Deus. Aí os gregos já falam, opa, aí eu creio agora. Esse aí é filho de Deus. João já vai escrever para todo mundo, de forma geral, para a igreja, porque ele mostra umas características, fortes. Que Jesus é filho de Deus. Lucas mostra que ele é filho de homem, João mostra que ele é filho de Deus. Aí você vê aqui interessante, Mateus mostra a genealogia, porque é necessário mostrar de quem ele é filho. Lucas também mostra a genealogia, porque os gregos querem saber se ele veio de Deus, se ele tem alguma relação com Deus. Marcos não tem genealogia, porque para o romano, servo, não interessa, ele não quer saber de filho de quem ele é, quer saber se ele faz. Para o romano não interessa de quem ele é filho, quer saber se ele faz. Agora, João não tem genealogia. Por quê? Porque Jesus é filho de Deus, ele não é filho de homem, ele é filho de Deus.
Então, João não vai falar que ele é filho de A, que era filho de B, que era filho de C, não. Ele fala, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele fala em João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém, aleluia? Então, a genealogia de João é essa, ele é filho de Deus. Então, os 4 evangelhos, eles estão em harmonia. Eles mostram aspectos, características do Senhor Jesus, que a gente às vezes compara com os animais, né? O ser vivente lá, que tem o rosto de leão, o rosto de boi, o rosto de homem e também uma águia. A águia simboliza o divino, né? O leão, o rei, o boi, o servo, e o homem, a humanidade. Quem era Mateus? Quem era Mateus? Filho de Alfeu. Mateus também é chamado de Levi. Ele era, o nome lembra da tribo de Levi, aquele que foi separado para trabalhar no templo, mas seu trabalho, no caso de Mateus, estava bem distante do ofício de um levita. Mateus era cobrador de impostos ou publicano. Os cobradores de impostos eram considerados traidores, pois eles tinham direito concedido por Roma de cobrar impostos sobre praticamente tudo. Cobrar imposto sobre o barco de pesca, cobrar impostos sobre a colheita, cobrar impostos sobre a casa, cobrar impostos sobre outras coisas. Por que tinha que ter cobrança de impostos? Para manter o poderio. Uma das coisas era manter o poderio de Roma, manter o poderio militar de Roma. Como é que vai manter aqueles soldados todos lá? Cobrindo, guardando, ali a estrutura, tem que ser os impostos. Então, não fica assustado com os impostos do Brasil não, porque isso aí tem origem, tá? Agora, se é bem aplicado ou não, já é outra história. Mas esse negócio de imposto já vem lá de trás. Aí até lá tem uma ocasião lá que Pedro chegou para Jesus, Senhor, estão cobrando imposto. Jesus falou, o imposto deve ser cobrado dos estrangeiros ou dos filhos? Aí Pedro falou dos estrangeiros. Aí Jesus falou, mas então o filho não precisa pagar, ué, nós não precisamos pagar. Mas Jesus falou assim, bom, para ninguém falar nada, vai lá, pesca o peixe, primeiro peixe que você pescar, você pega o dinheiro que está dentro dele e já paga o imposto, paga por você e paga por mim também. Amém, glória a Deus. Aí a Bíblia não fala, né, que ele foi lá, aí para o assunto. Por isso que a Bíblia for relatar tudo, imagina bem Pedro com a varinha dele, foi lá pescar. O que você vai fazer, Pedro? Eu vou pagar o imposto, mas está aí na onde? Estou indo pescar. Ah, você vai vender o peixe? Não, não, tem dinheiro dentro do peixe. Aí eu falei, esses crentes são loucos. Um ou outro falou, crente, começou a acompanhar aqueles homens lá, ó. Diz que vai pescar, diz que dentro do peixe tem dinheiro. O cara é doido. Aí pescou um peixe lá, o peixe não vai pescar mais para vender? Não, não, vou abrir esse aqui, nós vamos pagar o nosso imposto. Aí abre lá, tá as moedas lá, amém? Glória a Deus. Só Jesus para fazer uns negócios desses. Você ia pescar, irmão? Jesus falasse, vai ali no Sapucaí, o primeiro peixe que você pescar, tem dinheiro lá para você pagar as suas contas, a prestação que está atrasada. Você ia? Se você pegasse um peixe, e naquele peixe tivesse mesmo ali, né, bem, dentro de um plástico, umas 5 notas de 200, no outro dia estava o irmão com a rede lá. O que foi, irmão? O irmão de um lado e o irmão do outro com rede, fechando o Sapucaí. Fazendo armadilha, colocando não sei o quê. Celito, Celito, você estava lá, Celito. Celito gosta de pescar. Meu pai. Hoje que você pega um peixe que você vê dentro dele, você tem que jogar fora, não presta. Só tem porcaria dentro. Mas Jesus é Jesus, amém? Contanto que o imperador César recebesse sua parte do imposto, o cobrador poderia ficar com o restante. Sendo assim, os publicanos colaboravam com Roma na exploração do povo judeu. Então, às vezes, pagava... Quanto tem que sair daqui? Tem que sair 1.000. Aí cobrou ele 1.500, deu 1.500. Ele dava 1.000 lá e ficava 500 para ele. Os cobradores de impostos passavam a manta. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na cabine do publicano. Siga-me, ele disse a ele, e Mateus se levantou e o seguiu. E outro lá em Lucas, depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na sua cabine de impostos. Siga-me, disse Jesus. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Provavelmente, olha que interessante isso aqui, provavelmente no dia em que Jesus o chamou,
naquele dia Mateus acordou, foi como de costume para a coletoria, e ali estava sentado. Como sempre, seus olhos viam a ira, a raiva estampada no rosto dos judeus que por ali passavam. Era fácil perceber o clima de desprezo no ar. Por quê? Porque ele era judeu e todo mundo, então ele fala, puxa vida, a turma, ele ia pagar o imposto, o pessoal ia pagar imposto, ele olhava no rosto da turma. Já viu? Você já foi pagar imposto? Você foi pagar água, pagar conta de luz, e chegou lá rindo assim, vim pagar imposto, vim pagar IPTU, 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 IPTU. Você já fez isso? O que esses dois irmãos estão alegres? Não, eles vieram pagar IPTU. Que está alegre, vamos pagar um sorvete para isso aqui, porque acabei de pagar o IPTU. É claro que tem uma alegria por um lado, porque você conseguiu o dinheiro para pagar. Mas a alegria por pagar imposto, meu irmão, não vai não. Paguei a conta de luz, que maravilha. É porque talvez ia cortar, aí você pode ter ficado alegre. Mas a alegria por pagar o negócio. Não é brincadeira não, hein? Afinal, todos sabiam que Mateus não era bem-vindo ali. Mateus não era bem-vindo. Talvez ele já havia pensado até em deixar esse trabalho. Mas quem ajudaria um ex-publicano? Irmão, esse Jesus é maravilhoso, hein? Jesus conhece o coração. Rapaz, Mateus está pensando em sair, mas já faz tempo. Mas quem ajudaria um ex-publicano? Quem vai ajudar? Ninguém vai ter coragem de ajudar eu. Eu não sou bem-vindo aqui. Ele havia coletado muitos impostos, prejudicado várias pessoas e suas famílias. E o preço disso tudo foi que ninguém mais confiava nele. Ninguém mais confiava no cara. Entretanto, nesse dia comum, alguém diferente passou por ali. Era Jesus, o Filho de Deus. Amém, aleluia, irmão. O que Deus faz, hein? Deus é tremendo, hein? O que Deus é capaz de fazer na nossa vida, hein? Ninguém dava nada, ninguém confia, ninguém. Mas Jesus é Jesus, hein? Muita gente evitava Mateus. E outros fingiam que não o viam. Mas Jesus não fez assim. Jesus não evitou esse publicano. Pelo contrário, ele fez questão de chegar bem perto. E mesmo antes de ouvir suas palavras, Mateus sabia que algo estava para acontecer. Mesmo antes de Jesus falar qualquer coisa, Mateus, alguma coisa vai pegar aqui agora. Ao se aproximar, Jesus disse, Mateus, siga-me. Amém, aleluia? Glória a Deus. Uma nova oportunidade, uma mistura de sentimentos invade o coração de Mateus. Muitas vezes as palavras que ele ouvia eram de ofensa e menosprezo. Ele não recebia convites, apenas xingamentos. Mas quem era esse homem que não demonstrou raiva? Antes, estendeu a mão e ofereceu uma oportunidade. Quem era esse homem? Ah, sim, era Jesus. Amém? Ah, sim, era Jesus. Sua fama corria por toda a região. Mateus ouvira falar dos milagres que ele havia feito. Mas será que Jesus poderia mudar a vida de um publicano como ele? Será que Jesus poderia mudar a vida? Sentindo algo que nunca havia sentido antes. No ímpeto, Mateus entende que aquela era uma oportunidade única de seguir por um novo caminho e ser uma nova pessoa. Amém? Aleluia? Eu não posso perder essa oportunidade. Ninguém vai me dar a oportunidade. Eu sou mal visto por todos. Assim, Mateus encerrou ali sua carreira de coletor de impostos e passou a ser um discípulo de Jesus. Ao invés de explorar pessoas, ele se tornou o mensageiro da esperança. Sua vida foi transformada e Mateus acabou sendo autor de um dos evangelhos. Olha onde esse cara chegou, irmão. Olha esse cara que não valia nada, rapaz. Esse cara que era rejeitado pela sociedade. Olha o que Jesus fez com ele. Nós estamos com ele o dia inteiro, para baixo, para cima, debaixo do braço.
E muitas das vezes não entendendo o que ele escreveu, rapaz. Olha que transformação Deus fez na vida de um homem. Como Mateus morreu, tal como acontece com a maioria dos apóstolos, é difícil dizer exatamente como Mateus morreu. Existem vários relatos conflitantes sobre sua morte. Os primeiros registros dizem que ele realizou seu ministério na Etiópia. Não o que consideramos a Etiópia de hoje, né, mas uma região ao sul do Mar Cáspio, Pérsia, Macedônia. Alguns dizem que Mateus morreu naturalmente, porém outros registros afirmam que ele foi martirizado. Os primeiros pais da igreja afirmam que ele foi queimado, apedrejado, esfaqueado ou decapitado por causa da sua fé. O homem não brincou não, deu a vida por Cristo também. Paga aí ao nosso vídeo. Atenção para o vídeo. Nós vamos terminar já, mas atenção para o nosso vídeo. O chamado dele, chamamento. Paga a luz. Paga esse farolzão aqui. É eu que dou? É eu, né? É eu, né? Eu acho que não deu. Vai esse aí. Ao som. Todos os impostos devem ser pagos integralmente. Senhor, você tem essa galinha aqui, leva isso daqui, por favor. Vamos, aceite a galinha, não. Saia daqui. Somos todos judeus. Nosso povo todo trabalhando para Roma. Isso me enoja. Colaboradores. Vamos em frente. São vermes asquerosos. Devia manter distância deles. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro um publicano. O fariseu orou: Deus, eu agradeço por não ser como os outros homens, ladrões, adúlteros, ou como este coletor de impostos. Mas o coletor de impostos nem sequer olhou para o céu. E então disse: ó Deus, tenha piedade de mim. Sou um pecador. E Deus abençoou o publicano, não o fariseu. Quem se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Mateus, venha. Glória a Deus, amém? Só Deus conhece os corações, né, irmão? O chamamento, Deus chama, Deus conhece os nossos corações. A gente tem um jeito assim de olhar e ver a aparência, mas o Senhor conhece cada coraçãozinho, cada vida, né? A gente olha o chamado de muita gente na Bíblia, né? Você olha o chamado de Abraão, o chamado de Gideão, o chamado de Paulo, né? O Senhor falou para Paulo, né? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. E Deus está falando para Paulo assim: é difícil lutar contra a verdade. Porque Paulo estava tendo uma luta interior muito grande, mas não é possível.
Porque ele era muito zeloso. O que é uma pessoa zelosa? Ele quer fazer a coisa certa, mas ele estava fazendo errado. E você pensa bem, ele viu Estevão morrer, ele fica pensando, mas como é que pode aquele cara morreu acreditando nesse Jesus, e eu estou falando que esse Jesus, ele é um falso. Então havia uma luta interior dentro de Paulo, contra a verdade. É a mesma coisa de um boi querer lutar contra o ferrão. Não adianta, se o ferrão está cutucando você, não adianta dar coice no ferrão, você tem que obedecer o que o ferrão está mandando. O ferrão está cutucando, você tem que ir para lá, porque como é que você vai lutar contra o ferrão? Então ele viu, o Paulo viu o Estevão lá, rapaz, ele falou, não é possível esse Estevão. A Bíblia fala que ele consentiu na morte de Estevão. Você imagina bem, Estevão está ali diante do Sinédrio, defendendo a sua fé, vai morrer, Estevão fala que viu os céus abertos, e viu Jesus em pé, e Paulo estava escutando tudo aquilo. E ele está consentindo, esse cara tem que morrer. Aí Estevão fala, eu vejo o Filho do Homem em pé, à direita de Deus Pai. Aí está apedrejando ele, e Paulo ali olhando, e ele escuta Estevão falar, Pai, perdoa-lhes, não lhes impute esse pecado. O cara vai embora doido da cabeça, o cara não é possível. Aí Jesus falou para ele, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Está tendo uma batalha difícil dentro de você. Você não quer dar o braço a torcer? Mas eu sou Jesus a quem tu persegues. Levanta e entra na cidade. Lá vai ser dito o que você tem que fazer agora. E o homem converteu ali. Amém? Aleluia? O homem entregou. É assim que Jesus faz com a gente. Viu, meu irmão? Entrega mesmo. Não adianta ficar aí nessa luta aí. Não tem para onde correr, não. É o Senhor mesmo. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, que o Senhor nos abençoe. Semana que vem, damos sequência. Que o Senhor cure os nossos corações também. Que nós entreguemos tudo ao Senhor. Tudo aos pés do Senhor. Mesmo que pensemos que não valemos nada. Ou pensamos que as pessoas... O que será que as pessoas estão pensando? Mas que o nosso coração esteja sincero, voltado para Ele. Em quebrantado e em verdadeira humildade. Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos. Perdoa esta casa, perdoa o Teu povo. Ajuda eu, ajuda nós. Possamos ser homens de Deus, mulheres de Deus. Não julgar de forma errada, pela aparência, mas segundo a reta justiça, com amor. Ajuda-nos, Senhor, a estender as mãos a todos, a ajudar a todos. Perdoa, Senhor, perdoa cada um de nós. Obrigado porque o Senhor chamou a cada um de nós, cada um à sua maneira. Mas o Senhor nos chamou, glória a Deus, e escreveu o nosso nome no livro da vida. Obrigado, Senhor. Porque o Senhor nos amou de tal maneira. Graças a Deus por isso. Obrigado, 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 Senhor. Uma ótima noite para os irmãos, ótimo final de semana, ótimo mês, glória a Deus, aleluia. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, e todos digam, e todos digam, com alegria, todos digam. Cumprimento seu irmão, a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.